Olá amigos, bom dia. Pessoal, o vídeo de hoje, eu não pretendia fazer esse vídeo hoje, com esse tema. Mas a partir da dúvida e do pedido de ajuda de uma amiga, eu resolvi gravar esse vídeo, tirando assim algumas dúvidas dessa minha amiga e também de outras pessoas, que quem sabe possa ter também, pode estar tendo também essa mesma dúvida. Essa amiga, ela me perguntou, porque as suculentas dela estão amarelando as folhas. Ela falou que deixou a suculenta dentro de casa e a suculenta está amarelando, para eu ajudar ela a cuidar das suas plantinhas. Então, pessoal, eu quero dizer que eu não sou nenhum expert em cuidados de suculentas, não. Eu aprendo todos os dias, a cada dia eu aprendo uma coisa nova. Perco plantas também, muitas vezes compro uma plantinha e com 3 dias aqui em casa eu perco essa planta. Eu já desisti do cultivo da Echeveria metálica. Eu compro a metálica e com 3 dias ela despetala toda aqui no meu cultivo e eu perco a planta. Então muitas vezes isso acontece, muitas vezes nós compramos uma planta e a gente acaba perdendo também. É normal isso no cultivo de plantas. Só não é normal, a gente começar a perder muitas plantas. Aí já é algum problema, que está acontecendo com as nossas plantinhas e a gente tem que procurar saber para ver o que está acontecendo. Então é importante a gente estar pesquisando aqui no YouTube, tem muitos amigos aqui que tem muitas dicas boas. Eu aprendo muito com os meus amigos aqui no YouTube, então todas as diquinhas que eu vejo assim, eu sempre vou colocando em prática aqui para ver se minhas suculentas se adaptam, a essas formas de cultivo. Então, primeiro, Adriana, que foi a minha amiga que me perguntou, sobre a plantinha dela que está amarelando as folhas. Primeiro, eu coloquei aqui como tema do meu vídeo os principais cuidados com as nossas suculentas. A primeira coisa que nós fazemos ao comprar uma suculenta é saber se essa suculenta está adaptada ao sol. Por quê? Porque a maioria das suculentas, elas necessitam de sol. As minhas suculentas aqui, elas estão debaixo de um sombrite e de um plástico, elas não pegam chuva. O sombrite é o sombrite 50% e elas ficam aqui nesse sombrite, como agora nós estamos na época do outono, então o sol já é mais fraquinho, mas as minhas suculentas aqui, quando chegar o verão, elas vão permanecer aqui pegando sol também do dia inteiro, só que com sombrite. Eu não deixo as minhas plantas pegar o sol da tarde, assim, sem a proteção do sombrite, porque eu acho muito forte, E muitas plantas, eu sinto que elas ficam assim meio judiadinhas. Mas tem pessoas que cultivam numa boa as suas plantas no sol pleno e não tem problema nenhum, tomando sol, tomando chuva. Só que elas vão ter cuidado aí com o substrato. É o substrato que nós colocamos nessas plantas. Se a gente for deixar essa planta para pegar sol o dia inteiro, tem que ser um substrato bem drenado para não acontecer aí o apodrecimento das plantas. Então, comprei uma suculenta hoje. Eu tenho que procurar saber se essa suculenta já está adaptada ao sol, porque suculentas como essas aqui, elas necessitam de sol. Nós não podemos pegar uma suculenta dessa e colocar ela dentro de casa. Vai acontecer o estiolamento, Essa suculenta vai começar a ficar esticada e vai acabar morrendo com o tempo. Fica mais suscetível a pragas, às doenças, e ela vai acabar morrendo. Então, se eu compro uma suculenta hoje e essa suculenta não está adaptada ao sol ainda, eu devo colocar ela ao sol aos poucos. Começar colocando no solzinho da manhã e fazendo a adaptação até eu perceber que essa suculenta já está pronta para ficar no sol o dia inteiro. Então, Adriana, você comprou a suculenta, você não pode deixar essa suculenta dentro de casa. Ela precisa, se ela não estiver adaptada ao sol, se você não tem certeza se essa suculenta está adaptada ao sol, você vai deixar ela pegando apenas claridade. Depois você vai colocando no solzinho da manhã até você colocar ela no sol direto.
Porque se você pegar ela, se você compra uma suculenta numa floricultura, né? Aquela suculenta branquinha, que você percebe que ela não está adaptada ao sol, e você coloca ela direto no sol, ela vai sofrer queimaduras. Então, por isso que é importante a adaptação. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter ao comprar uma suculenta é a adaptação dela ao sol. Segundo, nós temos que ter cuidado também com a rega das nossas suculentas. Eu só devo regar minha suculenta quando eu perceber que o substrato dela está bem seco. Muitas vezes o substrato aqui em cima, ó, ele está seco, mas lá no fundo ele ainda está molhado. Então, para eu saber disso, eu tenho que pegar um palito de churrasco, né, que é mais comprido para vasos maiores, e coloco até lá no fundo. Se esse palito sair seco, eu sei que eu posso regar minha suculenta. Se ele sair úmido, eu devo esperar um pouquinho mais. É mais fácil eu matar a minha suculenta por excesso de água do que por falta de água. Quando a suculenta está seca, a gente percebe que as folhas delas ficam murchas, né? Ficam meio molinhas. Então a gente vê que ela está precisando de água. A terceira dica é a respeito de pragas. Muitas vezes nós temos muitos problemas com as nossas suculentas também, com relação às pragas. Muitas vezes são as cochonilhas, né? Muitas delas são visíveis, que aparecem nas nossas plantas. A gente pode estar combatendo com algum inseticida. Mas muitas vezes as pragas estão nas raízes também, como é o caso das cochonilhas de raiz, como é o caso do nematóide, o fungo que dá no caule e vem tirando a força da nossa planta ali de dentro para fora. Então, muitas vezes também nós temos que estar atentos ao ataque das pragas aí nas nossas plantas. E outro aspecto também, outro cuidado que nós devemos ter também é em relação à adubação, né? Se você aduba a sua plantinha aí, seja com adubo orgânico ou com adubo químico, também é preciso estar atenta. Eu já vi muitas pessoas que têm experiência no cultivo de suculentas falarem que as suculentas elas não precisam de muita adubação, né? Então é bom sempre colocar menos adubos nas nossas plantas, né? Para não correr o risco da gente matar as nossas plantinhas aí por excesso de adubo. Então já falei sobre o substrato, já falei sobre o sol, né? Nossas suculentas, as de sol, precisam de sol. Já falei sobre a adubação, já falei sobre a rega, as pragas. Então essas eram as diquinhas que eu queria passar para vocês. Mostrar para vocês aqui, ó. A Adriana, ela me falou que a suculenta dela está com as folhas amarelando. É normal acontecer as nossas plantas perderem as folhas assim, ó. Elas vão secando as folhinhas de baixo, né? Vão perdendo algumas folhas de baixo, é normal isso, vai secando aqui, ó. E ela acaba perdendo essa folha. Mas se a nossa planta começa a perder muita folha, né, muito rápido, então pode estar acontecendo algum problema. Essa daqui mesmo, ela é uma planta que costuma acontecer muito isso, ó, esse amarelamento aqui, a folha fica mole. E eu percebo que acontece isso com ela quando eu rego muito essa planta, quando ela fica muito tempo molhada. Mas também pode ser outro problema. Então, quando eu percebo que a minha planta está amarelando muitas folhas, eu estou fazendo a rega normal, né? E ela não está respondendo bem, aí eu tenho que tirar essa planta do substrato e dar uma olhadinha nas raízes, ver se não está acontecendo algum problema, né? Se não é cochonilha na raiz, se não é nematóide, porque muitas vezes o problema não está aqui aparente, ó, está lá embaixo. Então essa daqui, por exemplo, essa daqui acontece quando eu rego muito ela começa a ficar com as folhas amareladas. Agora eu vou mostrar outra para vocês aqui que também tá com as folhas um pouco amareladas, que é essa aqui, ó. Essa suculenta aqui,
eu percebi há poucos dias que ela tá com nematóide no substrato. Eu não fiz ainda a decapitação dela. E ela tá amarelando essas folhas aqui, ó. Não é por falta de água e também não é por excesso de água. Eu acredito que isso aqui seja causado, a causa seja nas raízes da minha planta. Eu vou retirar ela, essa semana eu vou retirar ela do vaso aqui, vou observar, mas eu acredito que ela esteja com nematóide. Para quem não sabe aí o que é nematóide, pode dar uma pesquisada aí no Google, no YouTube. Tem vários vídeos falando sobre o nematóide. Tem vários vídeos que falam como combater e também como prevenir os nematóides no substrato. Então, pessoal, eu espero ter ajudado a cada um que tinha essa dúvida. Eu espero ter ajudado a Adriana. Dá uma olhadinha aí, Adriana, na sua planta. Se ela não está muito encharcada, se ela não estiver adaptada ao sol, coloque ela no sol aos poucos. E se você perceber que continua amarelando as folhas, dá uma olhadinha no substrato, que pode ser algum problema também nas raízes. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o substrato que eu estou usando atualmente aqui, ó. Então, muitas vezes a gente compra uma planta, muitas vezes eu compro uma planta e ela vem numa terra muito compactada, muitas vezes até no barro. Eu já cheguei a comprar planta que ela veio plantada no barro. Mas aí quando chega aqui na minha casa, eu retiro essa planta, né, daquele substrato, retiro o excesso daquele substrato e coloco ela no meu substrato, que é um substrato que eu uso bastante carvão triturado, terra vegetal e um substrato que eu compro, que já é um substrato preparado também, que já vem com casquinha de arroz, com fibra de coco. Então eu preparo ele para ficar assim, ó, bem soltinho, para quando a gente apertar assim ele não ficar compactado. Então, gente, esse foi o videozinho que eu queria fazer, mostrando aqui para vocês, passando algumas dicas. Eu espero ter ajudado alguém, eu espero ter ajudado a Adriana e também outras pessoas que pode estar passando aí por esse problema e tem essa dúvida também. Tá bom, pessoal? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.